Vamos começar tema 2, funções. Duas grandezas x e y podem variar de modo interdependente, de tal forma que assumem valores interrelacionados. Essa relação de dependência entre duas grandezas diretamente proporcionais pode ser expressa por uma sentença do tipo f de x igual a k vezes x. Bom, f de x, função de x, é igual a k, que é uma constante, vezes o x. Esse x aqui é o mesmo que você vai usar aqui, na qual o k é diferente de zero. Porque se o k for zero, qualquer valor que for o x vai dar zero. Então, não pode ser zero. Cujo gráfico que representa essa relação de dependência é uma reta que passa pela origem, o zero, quando o x for um número real. Em linhas gerais, pode-se dizer que a função é uma regra matemática que relaciona cada elemento do conjunto x a um único elemento de outro conjunto y. Sendo assim, o primeiro conjunto é chamado de domínio da função e o segundo conjunto é chamado de contradomínio da função, sendo definida utilizando uma lei de formação em que, para cada valor de x, temos um valor de y. Dizemos ainda que x é a variável independente e y é a variável dependente. Bom, explicando aqui, variável independente. O x, ele varia. Seria, por exemplo, aqui que estamos aqui, abastecer um valor com litros de gasolina. Então aqui eu tenho o conjunto das quantidades e aqui tenho o conjunto do total a pagar. Então, dependendo da quantidade, que é o x aqui, é o valor y que a gente vai pagar. O K é o preço do litro da gasolina. Então, pegando nesse exemplo aqui, eu tenho as quantidades e tenho os preços, total a pagar. Então, se o K é 5, então F de 1, tá aqui, é F de 1. Então, o X vai ser 1. Se o K é 5, 5 vezes 1 é 5. Para 4, então aqui vai ser 4, então F de 4 é, substituindo aqui, então 5 vezes 4, 20. Então, 4 vezes 5 lá, 20. Para 8, 8 vezes o 5, 4, 40. Então, função nada mais é do que uma relação entre duas grandezas, em que o y depende do valor do x. O y você só vai saber qual é o valor dele aplicando na função. Então, no caso, essa aqui. O y, esse f de x aqui, na verdade, é o nosso y. Seria y igual a k vezes x. Bom, funções. Consideramos função a correspondência entre duas grandezas quando todo elemento do domínio, aqui seria o domínio, aqui é o contradomínio. Todo elemento do domínio se corresponde com um único elemento do contradomínio. Então, vamos analisar esses gráficos aqui para ver se eles são função. Então, temos lá 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 termos.
O 2 está se ligando com o 0, o 3 com o 1, o 4 com o 2, o 5 com o 3. Aí você pode falar, mas está sobrando um aqui. Não tem problema. Porque está dizendo que é que esses daqui, que é do domínio, que tem que se corresponder com um do contradomínio. Então lá, todos daqui tem que se corresponder com um daqui. O 2 está correspondendo, o 3 está, o 4 está, o 5 está. Então, isso aqui é uma função. Nesse caso aqui, vamos lá, todos. 1, o 2, o 5, o 10 e o 20. Eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Todos estão se correspondendo com o 0. Ó. Todo elemento do domínio, que é aqui, se corresponde com um único elemento do contradomínio. Então, ó, o 2 é só com o 0, o 5 só com o 0, o 10 só com o 0, o 20 só com o 0. Sobraram o 1 e o 2. No contradomínio pode sobrar, não tem problema nenhum. Então, essa aqui também é uma função. Aqui a gente já começa falhando. O todo, ele não é todos, não são todos aqui. O 0 está fora. Então, isso não é uma função. Aqui, o 0, o 4 e o 9. O 0 está com o 0. O 4 está se relacionando com o menos 2 e com o 2. Então, também não é uma função, porque o 4 não se corresponde com um único elemento. Ele se corresponde com menos 2 e com o 2. Então, não é uma função. Tem que prestar bem atenção nisso. Domínio, contradomínio, e todos os elementos do domínio têm que se corresponder com um único elemento aqui. Se você comparar com... Eu gosto de dar o exemplo do supermercado. Aqui seriam os produtos, aqui seriam os preços. Todo produto tem que ter seu preço. Então, aqui todo produto tem o seu preço. Nesse daqui são preços diferentes. Esse daqui é o mesmo preço. Tudo bem que está 0 aqui, mas poderia ser 10. Então, todos os produtos do supermercado poderiam custar R$10. Não teria problema nenhum. Agora, aqui, por que não dá certo? Porque eu não posso ter um produto que não tem preço. Então, não é uma função. Eu teria aqui um produto que estaria na gôndola lá, mas não tem preço. Como é que vai vender isso? Não tem como. Então, não é função. Aqui, eu já tenho o 4 que está se relacionando com 2. Então, seria um produto com 2 preços. Também não pode. Na ilustração, observamos o domínio A. Então, aqui está o domínio. O contradomínio B, aqui. E também a imagem. A imagem são todos os elementos do contradomínio que se relacionam com o domínio. Então, são só esses daqui que se relacionam com o domínio. Isso aqui a gente chama de imagem.